Melhorar a atuação do governo Alckmin, a Polícia Militar reprimiu com violência o protesto pacífico que estudantes faziam na capital numa caminhada em direção à sede da Secretaria Estadual de Educação. É isso mesmo, policiais atacaram os alunos secundaristas com spray de pimenta e agrediram professores e jornalistas. Acompanhe nas imagens feitas pelos jornalistas livres e pela TV Brasil. Centenas de estudantes saíram em caminhada na Avenida Paulista, em direção à Secretaria de Educação do Estado, na Praça da República, no centro da cidade. Mesmo sem parecer que houvesse necessidade, o Batalhão do Choque da Polícia Militar acompanhou a manifestação. Vários jovens foram abordados violentamente pela polícia e revistados. Nessa imagem, os policiais abordam um rapaz que é jogado no chão e imobilizado. Outros estudantes reagem pedindo que o garoto seja liberado. Uma jovem é atingida no rosto por spray de pimenta. A polícia jogando gás a gente fazer nada! Logo depois, um cinegrafista que registrava a truculência da polícia contra um professor foi preso. Eu sou professor, velho! O professor e o videomaker Caio Castor foram encaminhados à delegacia. Segundo a Polícia Civil, os dois foram ouvidos e liberados. O fotógrafo da mídia ninja, Rafael Vilela, que cobriu o ato para o coletivo Jornalistas Livres, foi agredido com cacetete e seu equipamento foi quebrado. Foi um ato deliberado do capitão da Polícia Militar que bateu com um cacetete na minha lente, né, como forma de represália por estar ali documentando a ação da polícia e destruiu a minha lente da minha câmera fotográfica. Estourou o cacetete na minha câmera. Tá gravado, viu? Outro fotógrafo, Taba Benedicto, que cobria a manifestação para uma agência internacional, foi derrubado ao tentar registrar a prisão de 2 estudantes. Machucou o joelho e também teve o equipamento quebrado. Os estudantes secundaristas protestam contra a decisão do governo Alckmin de reorganizar as escolas em ciclos. Segundo o Sindicato dos Professores, a APOESP, pelo menos 86 estabelecimentos de ensino do estado de São Paulo serão fechados e os alunos transferidos para outras escolas. De acordo com os professores, pode aumentar a superlotação nas salas de aula. Manifestações como essa contra a reorganização do ensino aconteceram em várias regiões da capital e em outras cidades do estado. Em Indaiatuba, no interior de São Paulo, jovens se reuniram nesta escola para protestar. E olha, a gente recebeu agora há pouco um novo vídeo que mostra o momento em que a polícia começou a abordar os jovens estudantes durante a manifestação. Os policiais se dirigem a um garoto negro que tem uma camiseta laranja sobre a boca. Um PM puxa a camiseta do rosto do jovem e ele é encaminhado para ser revistado na calçada, provocando indignação dos estudantes que realizavam o protesto. São imagens que chocam e despertam indignação. Para a gente entender melhor o que está acontecendo em relação à reorganização da rede estadual e também sobre essa repressão, nós convidamos a Ângela Maier, presidenta da UPS, que é a União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Bem-vinda, Ângela. Olá, tudo bem? Olá. Você estava hoje em outra manifestação contra o fechamento de escolas. Você estava lá no Jabaquara. Lá também teve repressão da polícia? Eu estava no Jabaquara acompanhando a manifestação do Pérola Byton e do Maria Augusta, quando a gente terminou a manifestação e fomos fazer uma panfletagem na estação de metrô. Foi quando um cidadão passou e deu um murro no rosto de uma adolescente de 17 anos de idade. A gente foi até a DP, abrimos um processo que vai ser encaminhado para o fórum para a gente poder apurar isso e fazer com que ele pague. E de graça que ele fez isso? Exatamente, a gente só estava panfletando pacificamente, entregando o nosso material para informar a população do que está acontecendo, né? Porque não adianta a gente só paralisar as avenidas se a gente não dialogar com a população. Então a gente estava nessa tarefa de panfletar,
quando a gente foi abordado por esse cara. Inclusive, os estudantes mesmos tiveram que segurar ele para que ele não fugisse, porque também não existia uma disposição dos metroviários para que ele fosse preso. Sim. E ele se identificou? O que ele era? O que ele fazia? Não. Não, ele só se justificou dizendo que estava atrasado para o trabalho, que estava muito estressado, porque era o segundo dia de trabalho dele e achou que ainda estava na razão, que deveria ir embora porque ele estava atrasado para o trabalho. Puxa vida. Vocês acompanharam o que aconteceu na Avenida Paulista. Qual a opinião de vocês sobre isso tudo que aconteceu? Sim, a gente acompanhou também, tivemos presentes no ato da Avenida Paulista e a gente sabe que isso é uma tentativa do Alckmin de inibir a manifestação dos estudantes, né? Como nós vimos, tem mais de 100 escolas que paralisaram essa semana por todo o estado de São Paulo, tanto aqui na capital quanto no interior. E a gente vê todos os estudantes, os pais e os professores aderindo a essa pauta, que é a questão da desorganização escolar e o fechamento das escolas. Qual a opinião de vocês sobre essa reestruturação do ensino? Então, o que a gente acha é o seguinte, né? A gente acha primeiro que é muito ruim mudar os estudantes de escola, porque a escola é uma referência dentro da comunidade, né? E os pais, a família desses jovens, tem toda a sua estrutura montada a partir desse cotidiano. E isso já gera uma dificuldade. E também, durante sempre, o movimento estudantil pediu no estado de São Paulo para que a gente tivesse menos estudantes por sala de aula, porque a gente encontra quadros que tem 60 estudantes por sala de aula, onde a sala de aula não consegue nem ter mesa e cadeira o suficiente para os estudantes conseguirem estudar, né? É uma situação de total calamidade, de total sucateamento da educação pública. O secretário de Educação comenta que não existe superlotação nas salas de aula. Não, exato, mas existe. Inclusive, a gente já viu listas para o ano que vem que planejam ter 65 estudantes por sala de aula. E aí, qual que é a nossa opinião? A gente sempre pediu a questão de diminuir os estudantes por sala de aula. E nesse momento onde a gente vê que 2 milhões de estudantes saíram da rede pública e foram para a rede privada, a gente precisa usar para conseguir melhorar a rede, né? Fazer com que as escolas tenham mais qualidade, menos estudantes por sala de aula, que a gente consiga ter laboratórios que hoje em dia, muitas vezes, por exemplo, a gente tem uma escola na capital que é o Caetano de Campos, a Consolação, que foi onde eu estudei, e ali o laboratório de química serve como sala de aula até hoje. Isso é muito ruim, muito prejudicial, né? Atrapalha todo o cotidiano da escola e faz com que a gente não tenha uma educação de qualidade, de fato, né? Esses são pontos, inclusive, que deveriam ser passados direto para o secretário de Educação. Vocês estão abertos para essa conversa, caso ela exista? Então, na terça-feira, a gente procurou a Secretaria de Educação, fizemos uma passeata com cerca de 500 estudantes, fomos até a Secretaria Estadual de Educação. A ouvidoria de primeiro recebeu a gente, o Herman estava numa agenda de Sorocaba, saiu de Sorocaba para poder ir para essa reunião, para poder ouvir a gente. Agora, não existe nenhuma resposta clara a respeito disso, né? O Herman, inclusive, se contradisse nessa reunião, porque ele havia dito já na televisão que ia fechar 30% da rede estadual de ensino, que corresponde com cerca de 1.500 escolas. Sim. E a gente viu ele dizendo para a gente nessa reunião que até agora não existe planejamento de fechar nenhuma escola. Então a gente vê, mais uma vez, esse governo do estado de São Paulo se contradizendo para poder fugir pela culatra e conseguir fazer com que a gente não se movimente. Mas os estudantes são totalmente dispostos a continuar mobilizados, independente de repressão policial, independente de repressão das direções das escolas que estão reprimindo os estudantes. Hoje no Pérola Byton, quase que a manifestação não saiu, porque a diretora queria que todo mundo entrasse dentro da escola. Sim. E a gente não vai sair da rua enquanto o Alckmin não retroceder nessa pauta. Inclusive tem um fato interessante, você abordou o Geraldo Alckmin, o governador, e teve uma conversa com ele. Inclusive a gente vai ver umas imagens disso. O que você falou para ele naquele momento? O que ele respondeu? Comenta pra gente. Então, a gente teve informação de que ele estaria assistindo uma peça de teatro na região do centro e a gente foi até lá para conseguir abordar ele. Eu tentei fazer com que ele se comprometesse com o não fechamento das escolas, porém ele só saiu andando, disse que estaria registrado e saiu andando, foi embora sem dar nenhuma outra explicação, né? Ele parece até meio constrangido nas Exatamente. imagens. Você sentiu que ele ficou constrangido? Eu senti muito, ele mudou totalmente o semblante dele quando ele viu que eu queria falar a respeito disso. Sim.
Quais as próximas atuações? Vocês continuam fazendo manifestações? Quais são os próximos passos agora? Continuamos paralisando o estado inteiro. A APOESP já convocou na sua última assembleia o Grito da Educação no dia 29 de outubro, que a gente vai participar e vamos construir um ato centralizado a respeito dessa questão, né? Mas a gente permanece se mobilizando, permanecemos tentando fazer com que o Alckmin retroceda com essa pauta e ocupando cada vez mais as ruas por uma nova escola, né? Que é mais Inclusive, é importante que vocês estão juntos com o sindicato, porque existe um risco de perda de empregos para os professores. Esse corte anunciado de 20% e 30% faria com que os professores também fossem cortados. Por isso que vocês estão unidos agora? Exatamente, é uma pauta que unifica os pais, os professores e os estudantes, né? Nós, inclusive, já vimos uma experiência do que é esse projeto de reorganização em 95, onde cerca de 20 mil professores foram demitidos e a gente não quer que isso se repita, né? A gente já viu uma greve de 92 dias da categoria por melhoria nas condições de trabalho, que a gente acha extremamente justo, porque sem professor valorizado não tem como a gente também ter uma boa educação, né? Essa manifestação de hoje juntou bastante gente. Vocês estavam esperando essa mobilização? Como que vocês vão fazer para continuar deixando as pessoas mobilizadas? Então, nós estamos com uma conversa com todos os grêmios estudantis que correm o risco de fechar as escolas e as que não correm também, porque a gente acha muito importante essa organização. Então, a gente vai continuar conduzindo os próximos atos, para além dessa passeata que teve hoje, que superou as nossas expectativas no centro de São Paulo. A gente viu uma ocupação na diretoria de ensino da Zona Leste de São Paulo e esse ato no Jabaquara. Então, significa que os estudantes estão muito unidos nessa pauta, estão realmente querendo fazer com que o Alckmin retroceda. E quando a gente se junta... Porque inclusive no interior também tem várias escolas mobilizadas. A gente viu em Indaiatuba e na região metropolitana, no Alto Tietê, tem muita gente, né? Sim, a gente ocupou no dia de ontem a Secretaria de Educação, a Diretoria de Ensino de Santo André. Na quinta-feira também a gente fez um ato em Sorocaba, que foi muito importante, que uniu as escolas do centro e foram recebidos pela dirigente regional de ensino, porque a instrução que o Herman deu foi que a gente procurasse as dirigentes regionais de ensino para conversar a respeito do planejamento específico delas. E é o que delas, vocês estão né? fazendo. É o que a gente está fazendo. Sim. O que o Alckmin diz de consultar no dia 14 de novembro, na verdade, é o dia D, que é quando os pais vão ser comunicados para quais escolas seus filhos vão, né? Não existiu nenhum diálogo que a gente propôs, inclusive na Até lá tem muita mobilização, né? Exatamente. Ângela, obrigada pela sua participação. Boa sorte com os próximos passos da campanha de vocês. Tá bom.